Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria recebê-lo para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus neste novo trimestre, dando continuidade na lição de número 2. E estamos estudando sobre o livro de Êxodo, e já tem sido certamente uma grande bênção na sua vida. Muito obrigado pelos comentários que você tem deixado, a sua participação, o seu envolvimento. Deixe o like neste material também. Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações. Estamos próximos de um congresso e os vídeos e conteúdos deste congresso serão postados neste canal. Então ative as notificações para que você seja avisado quando postarmos um novo conteúdo. E eu peço também que você continue colocando seus pedidos, agradecimentos, algum texto complementar da lição, algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho procurado responder as perguntas. Às vezes aqui o trabalho está tão corrido, mas eu tenho me esforçado para responder a todas as perguntas. Como eu anunciei na lição de número 1, até o final da lição, eu terei comigo aqui a presença do Moses Coutinho. Ele será o professor do Antigo Testamento aqui na Escola Missionária. Tem estudado há um bom tempo já o livro de Êxodo, dentre também Pentateuco, dentre outros livros do Antigo Testamento. E está conosco novamente. Muito obrigado, Moses, pela sua presença. Eu que agradeço pelo abençoe. Eu que agradeço e vai ser uma grande bênção essa lição, tanto essa como todas as outras, né, tratando do livro do Êxodo. Grandes ensinamentos Deus tem para o seu povo hoje, através desse livro. É verdade. Louvado seja Deus. Vamos, então, fechar os olhos, falar com o nosso Deus, antes de abrirmos a palavra do Senhor. Santo Deus e amado Pai, rogamos que o Senhor nos ilumine para estudarmos a Tua Palavra, derrame sobre nós o Teu Espírito e nos capacite a entendermos a Tua verdade, este livro tão maravilhoso inspirado por Ti, que é o livro de Êxodo, que extraiamos então lições espirituais, aplicações espirituais para os dias de hoje e entendamos que Tu és o nosso Deus Redentor e Libertador. Amém. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos na lição de número 2, que tem como título A Sarça Ardente. E nós temos aqui esta imagem de sandálias, daí 4 muros e a sarça ardente. E esta imagem faz referência a 4 objeções quando Deus chamou Moisés para ser então o libertador. Deus libertaria o seu povo através de Moisés. E Moisés então, de uma maneira um tanto quanto resistente, levantou 4 muros, né? 4 objeções, mas Deus derrubou esses muros. Moisés aceitou o chamado de Deus e se tornou então o libertador do povo da opressão que estava lá no Egito. É assim que nós entendemos, e esse gesto de humildade, né, de reverência e respeito, de reconhecimento que Deus na verdade seria o Goel, seria o libertador do seu povo no cativeiro egípcio. Vamos ler o verso para memorizar, que está em Êxodo 3, versos 7 e 8. Lê para nós, moço. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Ok, que maravilha. A lição praticamente desta semana estará falando sobre o chamado de Moisés e que o melhor caminho, certamente, para termos uma existência plena, para termos uma existência satisfatória, é aceitarmos e vivermos o chamado de Deus para a nossa vida. Sem dúvidas, Deus tem um propósito para a sua vida, como tem para a minha, como tem para o Moses, e nunca encontraremos satisfação, uma existência plena, um sentido da vida enquanto não vivermos este chamado dado por Deus. Amém. E louvado seja Deus. Imagina, Moses, se Moisés não tivesse aceitado o chamado de Deus, quem que seria Moisés? Será que estaríamos estudando sobre livros que ele escreveu, sobre este grande personagem bíblico? Com certeza não, né? O Moisés, ele foi um dos, sem dúvida, né, um dos maiores personagens da Bíblia. E tudo isso se deveu a ele aceitar o chamado de Deus, embora nós vamos ver nessa lição que ele foi um pouquinho resistente. Exatamente. E eu conheço pessoas que aceitaram a princípio o chamado de Deus, depois se desviaram deste chamado e passaram a viver, a vivenciar
muitas dificuldades. Era como se Deus estivesse mostrando: não siga por esse caminho em que você está rejeitando o meu chamado para a tua vida. Volte para este chamado para que você tenha uma existência plena e certamente um sentido da vida. Então, já de início, a gente faz esse apelo, né, para que você aceite o chamado de Deus para a sua vida. Quem sabe é para ser pastor, um evangelista, uma pessoa que vai levar através da mensagem musical esperança para as pessoas, um obreiro bíblico, um comportor, uma mãe de família, enfim, são tantos chamados dados por Deus. Exerça o seu papel e certamente Deus te usará poderosamente. Amém. Na lição de sábado, quer comentar alguma coisa? Só uma introdução, porque seria talvez a própria de domingo, né? Uhum. Ela vem comentando o fato de que Moisés, recapitulando um pouquinho o que foi falado na última lição, de que Moisés passou o tempo no Egito, recebendo ali uma educação egípcia, que não o capacitaria para ser o libertador. Mas, naquele então, Moisés achou que estava preparado. Ele recebeu o chamado, foi desde lá, na verdade. Uhum. Só que não foi dito a ele o que ele deveria fazer. Só foi dito que ele seria o libertador. Então, ele pensa, vou libertar. Toma atitude, estou preparado, já tenho 40 anos no auge da minha força, fui educado em tudo que era necessário e agora vou libertar o povo. Certamente Moisés teve um treinamento militar também, ele se sentia capaz para isso. Com certeza, né? Como provavelmente um futuro monarca, ele deveria ter esse treinamento. E ele se sentindo então capaz, ele toma essa atitude, e Deus permite que isso aconteça para mostrar a ele que na verdade ele não estava preparado. E então conduz ele para a real escola. Moisés, ele passou lá em Midian esse tempo, nesses 40 anos, e Ellen White diz que não foi só para ele desfrutar da natureza, que isso já em si já trazia muitos benefícios, mas havia um plano mais profundo. Olhem só o que diz aqui, nos textos de Ellen White. A educação que recebeu no Egito como neto do rei e futuro herdeiro do trono foi muito completa. Ele se sentiu completamente preparado para a obra de libertar Israel da escravidão, mas Deus não o viu assim. E agora, deixa eu ver. A educação que Moisés recebeu no Egito o ajudou em muitos aspectos, mas a preparação mais proveitosa para sua missão foi a que recebeu enquanto apacentava o gado. Moisés era de caráter impetuoso. Então... Ele era um filho do trovão também, né? Exatamente, nós podemos dizer... Explosivo. Fazer uso de um texto que está no final do capítulo do Patriarcas, que fala sobre Sansão. O texto diz assim: a força de um homem não é medida pelo tanto de desejos ou pela força dos desejos que o dominam, mas sim pela força dos desejos que ele domina. Uhum. Ou seja, uma pessoa de caráter forte não é aquela que chega e vai fazendo e não, vamos fazer acontecer, e também não quer dizer que isso não seja bom em algum aspecto, mas ela não controla suas paixões também. Isso não é demonstração de uma pessoa de caráter forte, como algumas pessoas falam, né? Ele tem uma personalidade forte. Talvez personalidade forte não seria o nome mais adequado, Sim, seria uma pessoa descontrolada com suas paixões. E esse era Moisés, antes de ir para o deserto. Tanto é que a primeira coisa que ele fez ao receber o chamado de Deus foi matar um egípcio tentando fazer com suas próprias mãos o que não deveria. E agora nós vamos ver que acontece o contrário. Ou seja, a maior mudança nesse tempo todo foi dentro do caráter de Moisés. Aquele homem que antes era orgulhoso e cria que podia sozinho levar avante a obra de Deus, agora ele reconhece a sua incapacidade. Exato, e eu acredito que esse senso da incapacidade, a humildade, a extrema dependência de Deus são elementos que habilitam a pessoa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Com certeza. Então, na suficiência, na autossuficiência, no orgulho humano, na força humana, no braço humano, são aspectos que desabilitam para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus. E o que eu acho interessante é que ele recebeu uma educação de 40 anos no Egito e foram também 40 anos no deserto de Midian para desaprender e aprender muitas coisas. Então, não foi um processo apenas de aprendizado, mas foi também um processo longo de desaprendizagem. Não apenas em relação às ciências que ele aprendeu no Egito, mas a toda essa questão do próprio caráter. Exatamente. E eu fiquei pensando aqui também, Moses, porque Deus tem um chamado para o seu povo para ir para o campo. E eu fiquei aqui traçando um paralelo em relação a isso, porque muitos têm considerado esse chamado para a vida no campo como se fosse um fanatismo,
um ato perfeccionista ou uma tentativa de se isolar ou negligenciar o cumprimento da missão e da pregação do evangelho. E não é nada disso. A vida no campo, de fato, é para a transformação do caráter, para te habilitar, para que você seja mais competente, um instrumento nas mãos de Deus para a pregação do evangelho e o cumprimento da missão. Eu fico pensando, você vai para o campo, mas agora você tem que passar por um processo de desurbanização e de transformação de caráter. A vida no campo é uma ferramenta de transformação do caráter. E se Moisés precisou disso, esse ambiente em meio à natureza, Deus está indicando ao seu povo, nos dias atuais, no tempo em que vivemos, que também tenhamos uma experiência semelhante, para que essa influência que a natureza exerce possa abrandar as nossas paixões, que busquemos essa dependência de Deus para recebermos a chuva serôdia, darmos alto clamor e sermos libertadores do povo de Deus desse cativeiro egípcio espiritual, vamos dizer assim. Então eu fiquei fazendo um paralelo, acho que é bem interessante, né? Sim, com certeza. E uma outra lição, pastor, que eu tiro disso também, talvez seria bem aplicável à juventude que está realmente empolgada por querer fazer uma obra para Deus. Porque isso é bom, isso é ótimo. O que nós não podemos fazer é passar com o carro para frente dos burros, vamos dizer assim. Uhum. O que isso significa? Ainda mais numa escola como o IAG, muitos jovens chegam e pelo fato de logo não ir para a rua para pregar, para chamar o povo para ir para a praça pública, como isso não acontece imediatamente ou na maioria do tempo, o jovem pode achar que não estou cumprindo o chamado de Deus para a minha vida. Mas vamos lá, quantas pessoas Moisés evangelizou enquanto estava em Midian? 40 anos. Isso quer dizer que ele perdeu tempo? De maneira nenhuma. Deus nunca teria chamado Moisés se ele não tivesse se tornado fiel naquilo que ele estava fazendo em Midian. Uhum. Ele era um bom pastor com as ovelhas? Era. Isso o capacitou a ser um bom pastor de uma multidão. Ou seja, qualquer coisa que Deus nos coloque na mão é um chamado de Deus para nós. Muitos jovens ficam, nossa, mas qual é o meu chamado, o que eu vou fazer? E fica naquela angústia, esperando talvez Deus enviar uma carta do céu escrito isso. Mas isso raramente vai acontecer, por quê? O chamado de cada um já está diante de nós. Com certeza pode não ser o ápice do chamado. Então, por exemplo, se Deus dá ao jovem a oportunidade de entrar numa escola missionária, o chamado dele agora é entrar na escola. É já o cumprimento daquilo que Deus deseja para ele no futuro? Não. Ainda não. Uhum. Mas o chamado é entre na escola. Uhum. E se ele entra na escola, ele está se preparando para cumprir o maior chamado de Deus na frente. Uhum. Agora, muitos não fazem nada porque não podem fazer tudo. Já querem pular para aquilo, mas Exatamente. nunca estarão habilitados para aquilo enquanto não forem fiéis nos deveres diários, né? Simples, humildes. Exatamente. Uhum. Isso é muito significativo. Muitas vezes a dona de casa, o homem que está levando sustento para sua família também, fica se questionando a respeito disso. Mas a fidelidade no trabalho diário, nas simples coisas, nos habilita para as coisas maiores. A gente quer uma coisa grandiosa, mas está sendo fiel nas pequenas coisas, né? E eu vejo que Satanás tenta fazer as pessoas colocarem isso como de pouca importância, as coisas pequenas da vida. É verdade. Por quê? Porque tudo começa com pequenas raposinhas, tudo começa pequeno, os problemas que Satanás traz. Então as pessoas que são muito ambiciosas de fazer algo muito grande não aprendem a amar todos os aspectos da perfeição, ou seja, no meu trato com quem mora ao meu redor, eu quero ser o líder de uma igreja, mas não sou capaz de ser o líder da minha família. Deus vai dar isso pra gente? Uhum. É impossível. Então, Deus é misericordioso e nos dá uma coisa de cada vez. Quando Ele vê que nós estamos prontos em uma, Ele nos traz a próxima, até que nós cumpramos plenamente o chamado. Uhum. E Moisés, então, estava apacentando o seu rebanho no deserto de Midian. Ele estava ali, vamos dizer, já junto com o sogro, né, Jetro, e já tinha 2 filhos, né, Gerson e Eliezer, e então ele se depara, enquanto ele está pastoreando o rebanho, com uma sarça ardente. E essa sarça, só uma questão mais cultural mesmo, era um arbusto, um tanto quanto pequeno, uma madeira extremamente inflamável, vamos dizer assim, como se fosse uma palha, né? Uma madeirinha fina, seca, que qualquer fogo a consumiria rapidamente. Mas ele olhou para aquela sarça que estava pegando fogo, mas ela não era consumida pelo fogo. E de imediato Moisés já entendeu que era a presença de Deus, que já era algo sobrenatural.
Mas Moisés já estava acostumado com isso. O que aconteceu também no deserto de Midian? Moisés recebeu revelações da parte de Deus antes deste chamado, escreveu algum livro da Bíblia, porque é interessante isso, a gente não tem tantas informações e a gente já vai direto para o chamado de Moisés. Mas durante esses 40 anos ele já havia experimentado coisas sobrenaturais, ele já havia sido inspirado, Deus já havia revelado muitas coisas para ele. Então, quando ele olha para aquela sarça, ele já identifica que aquilo era uma manifestação divina, uma teofania. Sim. Na verdade, Moisés, ele antes de exercer um ministério já realmente público com o povo, ele já estava trabalhando para Deus naquilo que Deus estava dando para ele. E nesse caso, nós temos revelação, pelo espírito de profecia inclusive, de que foi nessa época que ele escreveu tanto Gênesis quanto o livro de Jó, provavelmente, né? Ele teria escrito durante essa época, ali no deserto. Ou seja, ele não saberia de tantas coisas e não falaria da maneira que falou se não estivesse sendo inspirado pelo próprio Deus. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. E ali Moisés já recebeu inspiração para escrever os primeiros livros, né? Não estava... E vai do relato da criação até a descida para o Egito, Gênesis. Então, quase ele da história teve... dele, né? Exatamente, vai desde o princípio, Deus criando todas as coisas, até ele. Então Moisés teve uma visão ampla, né, do chamado também de Abraão, de Isaac, Jacó, do seu povo, antes, né, lá Noé, o dilúvio. E o quão importante é termos um firme fundamento para a compreensão bíblica, que são os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Muitos querem relativizar, ou são incrédulos em relação a esses relatos. Não, Adão e Eva é uma parábola, é um simbolismo, um dia, 7 dias literais da criação. Não, cada dia é 1000 anos. Não, o dilúvio nunca aconteceu. E a gente não pode ter esse tipo de posicionamento, né? A lição vem apresentando essa realidade do quão importante é entendermos que esse livro é inspirado e que esses 11 primeiros capítulos, de fato, são literais, não são simbólicos. Exatamente. Quem define até onde vai o literal e até onde vai o simbólico ali? Exatamente, tem que ser o próprio texto, né? Exatamente. Então, se eu creio que o próprio Moisés existiu e foi uma pessoa, não tem como eu crer que as outras coisas que estão escritas aqui antes também não são literais também. Exatamente. E ele viu que a sarça ardente não se consumia e o Senhor se apresentou a ele, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual que é a relevância disso, né? De Deus ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? O que Deus estava querendo comunicar para Moisés naquele momento? O que a gente pode entender dessa visão? Visão não, né? Desse acontecimento, desse episódio de Moisés vendo ali a sarça ardente. É interessante notar que Moisés, na verdade, ele meditava no sofrimento do povo e ele orava a Deus pela libertação do povo. E ele talvez tinha perdido a vontade ou a esperança de ser ele o libertador. Isso nós percebemos. Passaram-se muitos anos, né? Exato, isso nós vamos perceber até pelo restante da conversa aqui entre ele e Deus, né? Mas o fato é que Moisés sentia isso e orava. E como Moisés mesmo havia escrito o livro do Gênesis, no qual era relatada a história de Abraão, Isaac e Jacó, Moisés estava muito familiarizado também com as promessas de Deus para esse povo. E Moisés mesmo não tinha como ele escapar, ele era descendente desses homens. Ele era descendente direto desse povo. Então, quando Deus vem e se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de alguma maneira isso já traria à mente de Moisés o povo que estava no Egito. Moisés pensaria nesse povo e era literalmente isso que Deus queria, conduzir Moisés para esse pensamento de que ele seria o libertador do povo, né? Muito interessante. Eu acho interessante que quando ele se aproxima, Deus fala para ele no versículo 5, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E na lição do trimestre passado, nós lemos a história de Ruth e Boaz, que Ruth tira as sandálias dos pés de Boaz e depois Boaz fala que teria um resgatador mais próximo, um Goel, que é o resgatador, ou um remidor. E esse remidor mais próximo de Ruth e Noemi, ele tira as sandálias e comunica que Boaz agora seria o Redentor. Eu acho significativo isso. Lá em Deuteronômio 25, do verso 5 ao verso 10,
na própria lei apresenta esse conceito, então não é apenas um gesto de humildade. Era Moisés, neste gesto, falando: Senhor, sejas o libertador, tu és o Goel, tu és o libertador. Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Moisés foi o libertador. Não, quem foi o libertador Foi Deus. foi Deus. Ele deixou muito claro isso lá em Êxodo 6. Agora tu verás, Moisés, o que eu farei, o que eu farei. A gente verá isso mais para frente. Então, eu fico impressionado, é um gesto muito significativo esse. Não é apenas da santidade da presença de Deus, de que temos que ser humildes, reverentes, dependentes de Deus, mas nós temos que reconhecer que é Deus quem opera a nossa libertação, através de nós, né? Isso é muito significativo. Bom, Uhum. amém. Podemos avançar aí para a lição de segunda-feira? Avancemos. A gente já comentou, né, que Moisés precisou de 80 anos para que Deus o considerasse pronto para essa tarefa. E muitas vezes a gente quer ficar pronto em 6 meses, 1 ano, né? E isso é interessante, a gente não pode atropelar processos. O Moses falou sobre isso, eu vou confundir agora Moisés. Mas a gente não pode atropelar processos. Deus, ele vê de uma maneira diferente, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então muitas vezes a gente quer estar lá, mas tem todo um processo, e esse processo, o caminho, ele é tão valioso quanto a chegada do caminho. Amém. Então eu acho isso muito significativo, o caminho te prepara para a chegada. Sim, é interessante até ver, pastor, que Deus e a nossa mente, vai ser muito comum se chocarem essas coisas, pelo simples fato de que Deus vê o fim desde o princípio. E nós, todos, quem quer o pior para si mesmo? Ninguém. Quem quer o pior para aqueles que amam? Ninguém. Mas isso não quer dizer que a intenção de fazer o melhor nos leve naturalmente a fazer o melhor. Uhum. A intenção do ser humano, ela não é nada sem a ordem de Deus ou sem autorização. No caso de Moisés, nós vemos isso claramente. Ele queria libertar o povo, fez da maneira errada. Deus falou: você não está pronto. Agora Deus chama Moisés para libertar o povo. Uhum. Moisés fica temeroso, mas Deus fala: agora então que você está pronto mesmo. Porque eu tenho certeza que você não vai confiar na sua mão enquanto você estiver fazendo isso. Uhum. Nós vamos ver daqui para frente. Eu não sou capaz de falar. Realmente, é a minha boca que vai falar. Uhum. Eu que vou colocar na sua boca as palavras. Eu não tenho poder. Eu vou te dar poder. Uhum. Então, no final das contas, é mais fácil para Deus, para todos nós, eu diria, é mais fácil trabalhar com alguém que prefere reconhecer que não sabe do que alguém que acha que sabe. O que é mais fácil trabalhar? É verdade, Na verdade, com a humildade, não com orgulho. Exatamente, é por isso que Deus precisa que nós sejamos assim, para sermos trabalháveis, na verdade. É verdade. Eu fiquei pensando aqui, né, Moses, de atropelarmos o processo. Vamos supor que nós temos que subir uma alta montanha. E daí existe a opção de ir de helicóptero diretamente para o topo dessa montanha ou ir caminhando pelos penhascos, pelos desafios, pelas lindas paisagens, enfrentando assim muitas dificuldades. E então eu escolho ir de helicóptero e você escolhe seguir aí 1 semana de caminhada. E nós dois chegaremos naquele topo. Agora, o ponto é, como que eu chego e como que você chega? Quem que chega mais fortalecido? Quem que teve experiências ricas e tremendas e mais forte? Certamente você. Então, a jornada, o caminho, ele é importante. E Moisés, ele teve que ser preparado no deserto, na humildade, na humilhação, para quebrantar todo aquele caráter impetuoso que ele tinha, né? Vamos aqui para a lição de segunda, porque tem algo interessante que o texto fala que é Deus quem fala, mas é o anjo do Senhor. Como que a gente pode entender isso, né? Aqui em Gênesis 3, aqui em Êxodo 3 fala isso muito claro, né? E vamos ver aqui versículo 2, Êxodo 3, verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então quem que aparece? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Mas daí quando fala, quem fala é Deus. O verso 6 é muito claro, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então aparece o anjo, mas daí quem fala é Deus. Ou seja, a gente pode entender esse anjo do Senhor como sendo o próprio Deus? Com certeza, porque na verdade ele aparece em vários momentos aqui
No Gênesis ele aparece muito, através de todo o Antigo Testamento, esse anjo do Senhor é descrito. Mas no Novo Testamento ele não é mais descrito o anjo do Senhor. Ele já tem um nome. Ele já tem um nome, esse nome é Jesus. Amém. Então, na verdade, aqui, como Jesus ainda não era conhecido dos homens como um homem, porque ele ainda não havia se encarnado, ele se apresentava ao povo, ele já era o intercessor de Deus para com o povo. E nós vamos ver sempre que é referido dessa maneira, o anjo do Senhor, não como um anjo qualquer, mas sendo o anjo do Senhor e tendo uma certa autoridade diferenciada, nós podemos ver e constatar que é igual nesse caso, que é o próprio Deus quem está falando. No caso de Abraão, quando foi visitado pelos 3 homens, pelos 3 anjos. Eram 3 figuras angelicais. Exatamente, só que uma delas tinha mais autoridade, os outros estavam acompanhando para cumprir a ordem. E nós vemos ali Jesus representado mais uma vez, né? E é interessante que a palavra anjo em hebraico, né, malak, ela significa mensageiro, não necessariamente é uma figura angelical. Eu posso ser um anjo. Exatamente. Quando a gente vai lá para Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, o anjo voando pelo meio do céu é o povo de Deus, não é um anjo. Deus comissionou os seres humanos a pregarem o evangelho, não os anjos. Os anjos cooperam, são ministros de Deus que operam e cooperam na nossa salvação e na proclamação do evangelho. Mas nós temos então esse entendimento de que anjo é um mensageiro, que pode ser um ser humano, pode ser um anjo, mas pode ser o próprio Senhor Deus. E aqui, por esse paralelo que fazemos, é muito claro que o anjo do Senhor que aparece a Moisés é o próprio Deus, é o Filho de Deus, que quando se encarna o seu nome é Jesus. Eu estava comentando com Moses a respeito dessa sarça ardente, porque era um objeto, uma imagem muito simples, muito humilde. É um arbusto, né? Que não tem formosura, não tem aparência, mas abrigou a glória do Eterno. E a gente pode entender essa sarça ardente como uma figura da encarnação de Cristo. Então, o Filho de Deus, sendo Deus, se tornou carne. Ou seja, a humanidade abrigou a divindade. E como que isso é possível? É um milagre, é sobrenatural. A encarnação de Cristo é um milagre, é sobrenatural. Como que o Deus Todo-Poderoso pôde se tornar um ser humaninho, um bebezinho na manjedoura lá em Belém? Me explique isso, é sobrenatural, é a pessoa do Filho que é divina nessa sarça ardente, nesse aspecto da própria encarnação. E isso já dá para entendermos que diante dessa temática da encarnação de Cristo, o que nós temos que fazer também? Tirar as sandálias dos pés. É um tema muito precioso, muito maravilhoso, que quando compreendemos, certamente aprofunda o nosso relacionamento com Cristo e faz com que nós entendamos que Ele é o nosso libertador. Lança o orgulho e o egoísmo no pó. O grande mistério da piedade. Exato. Deus se manifestou em carne. Né? Exatamente. E aqui diz, né, que Deus ele estava se atentando ao gemido, ao clamor do povo. E o que a gente pode entender sobre isso, né? Ele fala aqui no texto a respeito do sofrimento do povo, que ele ouviu o gemido, o clamor. Sim, E como que Moisés reage a isso, né, ao chamado ali. Sim, nós podemos ver aqui que Deus ele apresenta que realmente ele tem um sentimento por este povo. Ou seja, Deus ele é excelso, mas ele colocou em nós a sua semelhança. E ele também tem sentimentos, assim como o ser humano. E neste caso, ele sentia compaixão por este povo. Né? Se nós formos ler lá, verso 7, e o Senhor disse, certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, e aí é aquilo que eu já li, né? Agora, portanto, verso 9, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus então estava sentindo, vendo e ouvindo aquilo que estava acontecendo. E aí Deus envia ele a Faraó, e eu acho muito bonito a parte onde Deus, mesmo sem ter feito ainda um pacto com o povo, que isso vai acontecer mais pra frente, ele já chama eles de quê? Meu povo. Meu povo. Ou seja, Deus já tinha esse povo como a menina dos seus olhos naquele momento ali, né? É verdade. Tinha o desejo de salvá-los. E o verso 9, especialmente, ele também nos mostra, só uma lição que eu tiro aqui, pastor. Claro, com como certeza. Que a opressão e a injustiça, elas são abomináveis diante de Deus. Certo? O verso 9 diz, agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. E aí,
Isso faz com que Deus queira libertá-lo, libertar esse povo, né? E eu vejo a importância de nós também vigiarmos para nunca estarmos no lugar daquele que oprime. Porque nós temos o exemplo do Egito para vermos o que acontece quando nós tratamos as pessoas dessa maneira, né? Outros que estão abaixo de nós, seja qual seja o nosso posto de liderança, né? E nós vemos aqui que Moisés, você perguntou também da atitude de Moisés, Sim. né? Moisés disse a Deus, verso 11, quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Ou seja, ele teve um reconhecimento da sua incapacidade, quem Exatamente. sabe? Como nós falamos anteriormente, ele estava agora mais preparado do que antes, né? Ele já fala, Senhor, mas quem sou eu? Realmente. Então Deus diz, certamente estarei contigo e este será um sinal que te é enviado. Quando tiveres tirado o povo, vós servireis a Deus sobre este monte. Então aqui talvez nós já temos a primeira das objeções de Moisés aqui. Exatamente. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Ou seja, reconhecimento de incapacidade. E Deus já lhe provou. Já quebra essa objeção no verso 12, né? E eu achei engraçado que Deus não quis dizer assim, não, você já estudou, já ficou esse tempo aqui, você está preparado, agora você pode. Não, Deus falou, realmente, quem é você? Eu? Exatamente. Não precisa se preocupar com você. Você está certo mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, você não é ninguém, mas eu vou junto com você, né? Esse é o ponto. Exatamente. Muito bom. No verso 12 diz, e disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Exatamente. Muito bom, excelente. É isso mesmo. E dá para nós entendermos que a sua angústia, o seu sofrimento, o clamor, os gemidos do seu coração, muitas vezes aquelas palavras que você não consegue nem expressar, coisas que estão angustiando seu coração, Deus tem ouvido o seu clamor e certamente Jesus é o seu libertador. Busque a Cristo de todo o seu coração, certamente Ele vai trazer essa libertação, vai trazer paz ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Não existe nenhum sofrimento humano que não faça o céu sofrer. Eu fiquei pensando, Mose, eu li uma meditação esses dias que falava a respeito do sofrimento de Deus por um mundo de pecado. E muitas vezes a gente fala do sofrimento do Pai apenas num contexto da morte de Cristo na cruz, que foi, é claro, assim, um ápice, né, do sofrimento. Deus entregou o seu Filho e não foi sem resistência, no sentido, Ele entregou voluntariamente, mas não foi sem resistência por amar o Filho. Mas todas as mazelas do mundo trazem pesar ao coração de Deus. A natureza, o mundo geme e sofre. A humanidade geme e sofre. O céu sofre com o sofrimento humano. Deus tem sofrido com tudo isso. Então, eu fico pensando, nós estamos num cativeiro. Egito espiritualmente falando, né? Assim como a gente fala de Babilônia espiritual, temos que sair de Babilônia, nós estamos num cativeiro e Deus, Ele sofre conosco. E Ele já designou um libertador que é Cristo, e Cristo já veio, venceu, e em breve Ele voltará. Terá o contexto das pragas também, assim como teve as 10 pragas, teremos as 7 pragas, e teremos a nossa libertação final. Então, não tenha dúvidas de que Deus está ouvindo o seu gemido, o seu sofrimento, e se compadece de você, e trará alívio em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aqui para a lição de terça que fala a respeito do nome do Senhor. E nós temos muitos nomes de Deus na Bíblia. E aqui apresenta principalmente 3, né? Que é o Iavé, e em hebraico também tem o Erreiê, Asher Erreiê, ou eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O Iavé nós não temos uma tradução, mas muitas vezes é traduzido como Senhor em caixa alta, né? Porque pegaram as vogais de Adonai, que significa Senhor, e colocaram no tetragrama sagrado, que é YHWH, então você não tem pronúncia para isso, e daí pegaram e ficou ali Senhor em caixa alta. E tem também aqui o Deus Todo-Poderoso, Elohim, e vamos falar um pouquinho a respeito desses nomes, porque aparece com abundância isso aqui em Êxodo capítulo 3. Com O certeza. que a gente pode entender do Erreiê, Asher, Erreiê? Eu acho que isso aqui é um tema, na verdade, para nós estudarmos a vida inteira, né? Quem é Deus? Que Ele se revela a nós principalmente pelo seu caráter, mas aqui, quando Moisés pede um nome, então Deus dá esse nome, eu sou o que sou. E
tem várias coisas que já se podem aprender daqui, mas eu observei uma coisa, pastor. A palavra o que é colocada aqui, eu sou o que sou, esse o, ele pode significar duas coisas. Ou ele vai significar um pronome, um pronome relativo, né? Que seria, como eu falar, eu sou o que faz não sei o quê. Eu sou o que é pastor da... Ou eu posso dizer que é um artigo definido. Ou seja, não definido o. Exatamente, eu sou o pastor, eu sou o. Só que ele não dá nenhuma definição depois, ele não define, ou seja, ele é alguma coisa em si mesmo. Ele não precisa adicionar algo depois. Então nós também poderíamos ler da seguinte maneira, eu sou aquele que é. De alguma maneira nós poderíamos ler assim. E um ser humano dizer eu sou, não faz sentido. Porque se eu chego para você e falar, eu sou o pastor, aí você fala, é o quê? Você é o quê? Eu sou o quê? Um ser humano, para ele falar uma frase dessa de maneira compreensível, ele tem que complementar. Ele tem que adicionar alguma coisa que faça referência. Algum adjetivo, algum substantivo, alguma coisa que defina. Se é para te definir, você vai dizer geralmente, eu sou não sei quem, e as pessoas costumam perguntar, mas é filho de quem? Ou você tem até um sobrenome que já indica que você é filho de alguém, e assim nós vemos que você não tem nenhuma origem própria. Você não é nada por si mesmo. Na verdade, o ser humano, pra vocês terem uma ideia, nós não somos nem capazes de gerar pensamentos do nada. Nós precisamos de memória. Senão nós não conseguimos, ninguém consegue imaginar algo que 100% não exista. Mesmo aqueles sonhos bem estranhos que uma pessoa imagina, sei lá, um animal que não existe misturado disso com aquilo, mas tem referências a coisas que estão gravadas. Já tem memórias prévias, né? Exatamente. O que eu quero dizer com isso é que o ser humano não é e nem pode nada sem ter algo antes. Deus, não. Deus, ele simplesmente pode dizer eu sou. Por quê? Porque ele é. Eu sou aquele que é. Ele é pré-existente, não tem dependência de ninguém antes dele. E isso mostra o quão grande é Deus, né? O homem não é nada por si mesmo, Deus é muito grande. Qual a maior honra para o ser humano logo? A maior honra para o ser humano é ser filho desse eu sou. Porque então eu me torno vertente da coisa mais poderosa, onipotente e pré-existente que existe. A nossa maior identidade está em ter relação com Deus. E na verdade esse sempre foi o desejo de Deus, né? Nós podemos ver isso em 1 João 3,1. Eu gostaria de ler rapidamente. Vamos ler. Para nós vermos qual é a maior honra de um ser humano diante de Deus. 1 João 3,1 diz assim: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Ou seja, a maior demonstração de amor do Pai é pegar isso que nós somos, que além de sermos simplesmente derivados dele, nós ainda nos escolhemos afastar ainda mais. E Deus pega esse povo e fala, esse é o meu povo, esses são os meus filhos. Então, a maior honra para nós, a maior segurança para nós que não temos origem sozinhos, não somos nada de nós mesmos, é saber que aquele que é por si mesmo, que tem poder para se manter e nos manter, é o nosso Pai e nos chama de filhos. Amém, louvado seja Deus por isso, que honra. É uma grande honra e é a maior segurança e conforto para nós, né? E a gente só vai encontrar sentido para a vida, para o ser vivente, né? Para o ser humano. Não estou falando gênero ser humano, mas ser um ser humano naquele que é. Exatamente. Porque eu não sou. Eu só posso ser naquele que realmente é. E esse termo também, esse nome, dá o entendimento da eternidade de Deus, da soberania de Deus, da plenitude de Deus. Deus, ele é pleno, Deus, ele é perfeito, Deus, ele é 100%, né? Então, a soberania de Deus é muito evidente, a eternidade do Senhor também. Exatamente. E o que eu acho interessante também, ainda nesse contexto de 1 João 3, é que aqui já nos dá algo mais. Eu não sei, não creio que vai fugir tanto da lição, mas ele nos traz até a capacidade que nós temos de nos tornarmos semelhantes a ele. Imagina, Deus, aquele que é por si mesmo, está te convidando a ser semelhante a ele. Claro que você não vai ser semelhante a ele em todos os aspectos. Você não vai se tornar Deus, mas você vai se tornar semelhante a Deus. Exato, e os atributos comunicáveis de Deus são descritos aqui, então. Aqui em 1 João 3. Olha só o que diz aqui, ó.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. exatamente, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Ou seja, conforme nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos semelhantes a ele. E, se nós lermos o resto, que não vamos fazer agora por causa do tempo, convido você a continuar lendo, nós vamos ver que Deus quer transmitir para nós a sua justiça, a sua pureza. Aham. Isso que ele quer transmitir para que nós sejamos semelhantes a ele. Que bênção, que tremendo isso, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos então o tetragrama sagrado, porque são 4 consoantes, YHWH, sendo usado sempre num contexto de aliança, de um Deus pessoal que quer ter um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com o seu povo. Nós temos também aqui o título Deus Todo-Poderoso, é aquele que age de uma maneira poderosa, de uma maneira milagrosa. O poder de Deus, ele é infinito. Nós temos aqui também Elohim, e esse im no final, ele é um plural, porque Deus em hebraico, no singular, é El. Então, Elohim é deuses, mas é no sentido de Deus ser o Deus dos deuses. Ele é pleno, ele é grandioso, ele é poderoso. Então diz aqui, né, Deus poderoso, forte, transcendente, o Deus de toda a humanidade, governador do universo, criador, é o Deus poderoso. Tanto que, sabe o que é interessante, irmãos? Quando a gente vai lá para Gênesis, só aparece no início Elohim. Só vai aparecer o nome de Deus, Yahvé, ou tetragrama sagrado, num contexto da queda em que Deus ele é compassivo, amoroso, se relaciona, redime. Então só aparece antes Elohim, Elohim, Elohim. Daí quando tem um contexto de aliança, ele é Yahvé. É interessante isso, né? E aparece também esses nomes aqui no contexto de Êxodo, do chamado de Abraão. Então, ele iria no nome de quem? Vamos ler isso, irmãos? Lê pra gente aí o versos 13 e 14 de Êxodo capítulo 3. E disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. É interessante, né, que Moisés estaria indo baseado na autoridade de quem? Do eu sou, não na autoridade dele. Ele estava sendo comissionado, assim também nós. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora indo, fazer discípulos, prega o evangelho, eis que estou convosco, eis que eu estou convosco. É na autoridade de Cristo, certamente, que devemos sempre fazer todas as coisas e cumprirmos o chamado que ele tem para nós. Amém. Uhum. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa a respeito de terça-feira? Mais alguma lição? Ou podemos avançar? Olha, eu acho que já podemos avançar. É uma lição muito rica, né? Muitas lições e aplicações. A lição de quarta vem falando as 4 desculpas. Então, diante do chamado, a gente já viu aqui, né? Senhor, quem eu sou? E qual que foi a outra desculpa aí que Moisés deu? As outras 3, né? E ele tem também uma... Não vou falar desculpa, mas a 5ª objeção, na verdade, é um apelo. Por favor. Tipo, chama outro, não eu. Mas quais são essas 4 objeções? Nós já vimos a primeira, que é quem sou eu, e quais são as outras 3 aí? Olha, capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Uhum. E aí o povo, obviamente, quereria um sinal de que Deus apareceu. Qualquer um chega falando que Deus apareceu. Então, que prova você tem? Uhum. E Ellen White vem trazendo que essas primeiras dúvidas, elas realmente tinham um certo embasamento, no sentido de que ele queria confirmar o chamado de Deus e fazer a obra de Deus. A última é que realmente foi meio com uma rejeição. Mas até aqui... Só, desculpa te cortar, mas lembra, quando ele tenta apaziguar o conflito entre 2 israelitas e... Um deles pergunta, quem se constituiu o juiz sobre nós? E daí eu acho que com essa experiência traumática que Moisés teve, ele tinha uma preocupação. É verdade. Nessa conexão. Quando eu chegar lá, eles vão falar, quem que é você? Como que a gente pode ter certeza que Deus apareceu para você? Então eram objeções diante da experiência negativa que ele teve
no Egito, né? Sim. Tentando libertar pelas suas próprias forças. E eu diria o ainda, povo. pastor, que Deus, por mais que ele exija fé, ele não exige fé cega. Ou seja, ele dá todas as evidências que seja possível. Uhum. É óbvio que quando a pessoa já se endureceu na incredulidade, Deus não vai dar nenhuma prova para ela de nada. Mas enquanto a pessoa confia em Deus e só quer fortalecer aquela fé, Deus vai dar É o que ela verdade. pede. Uhum. Olha o caso de Tomé. Jesus poderia ter falado, não, já que você não acreditou nos seus irmãos, também Tá perdido. já era. Uhum. Não, Jesus foi e mostrou, vai, toca. Você está vendo? Você só creu porque viu? Bom, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, mas ele também teve oportunidade. Uhum. E nesse caso, como você falou, é Moisés tentando ter mais uma segurança, né, daquilo que Deus estava realmente pedindo para ele, com medo de que não fosse capaz ou que não fosse possível só chegar e convencer o povo de que pelas Deus o tinha chamado. palavras, né? Uhum. Então Deus lhe dá o quê? Lhe dá aquilo que é próprio do divino, ou seja, operar o sobrenatural. Uhum. E Deus dá 3 sinais para ele, né? Uhum. O primeiro aqui é o verso 2, o que há na tua mão, e ele disse um cajado. Verso 3, lança-o na terra. E ele lançou na terra e se tornou uma serpente. Uhum. Moisés fugiu dela. Tem vários significados nessa questão da serpente também, né? Sim, é verdade. Mas o fato é que Moisés, então, verso 4, estenderia a mão e tomaria e se tornaria a vara outra vez. Uhum. E outro sinal no verso 6, o Senhor disse mais, põe a tua mão no peito, e quando atirou, eis que a mão estava leprosa como a neve. Uhum. Então ele coloca a mão de volta, a mão volta a sair sã. Uhum. 2 sinais. E se eles não crescem também nesses 2, então Deus dá um outro, que seria ele tomar a água do rio, jogar na terra e ela se transformaria em sangue Uhum. diante deles. Ou seja, se você fizer essas 3 coisas, eles vão acreditar que eu te enviei sim. Uhum. Então Moisés já perdeu uma das desculpas aqui. É Mais verdade. Uhum. com esses 3 sinais, né? Eu fico pensando aqui, né? Eu não quero fazer uma alegoria, não é essa a ideia, mas a gente tem isso muito na vida de Jesus. Você vai baseado na minha autoridade, você vai baseado no meu nome, no eu sou. E daí ele chega, transforma uma vara numa serpente. Daí você tem Jesus falando para Nicodemos que ele seria levantado como uma serpente. Daí você tem a água que se transforma em sangue. Quando fura Jesus, depois da sua morte, sai água e sangue. Ele transforma a água em sangue. Tem aqui da mão do leproso, Jesus curando, Jesus restaurando. Eu fico olhando, eu vejo Jesus assim, ó, em que autoridade você está baseada? Na autoridade do Cristo. Exatamente. Né? De Deus. É Jesus, é que eu não consigo não enxergar Jesus nesses sinais. Eu fico assim impressionado. Eu não estou falando que essa é a interpretação, mas a maneira como eu acabo enxergando. Porque o anjo do Senhor é Jesus, a sarça ardente é a encarnação. O eu sou, Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, eu sou, eu sou. A gente encontra 7 eu sou lá em João, no Evangelho. Então como que a gente não pode enxergar que esses sinais também são indícios e apontam para o ministério de Cristo da sua vida, né? Uma coisa Na verdade, o Antigo Testamento, ele inteiro trabalha com uma expectativa disso, né? Exato. É tremendo. E um outro significado ainda, isso aqui não tem tanto a ver com isso, mas seria até para os egípcios. No Egito, a serpente era um símbolo de poder. Uhum. Então, esse sinal foi dado para os dois, tanto para o povo de Israel, como para ele demonstrar diante dos egípcios. Sim, sim, sim. Diante do povo de Israel, poderia ter esse significado até para nós, hoje que cremos, né? Como você falou. Mas diante dos egípcios, se você for ver, todos eles, aqueles faraós que eram enterrados, eles têm algo na cabeça e aqui tem um negocinho. E é uma naja que eles têm aqui, que é um símbolo da autoridade real. E no caso, os faraós eram considerados deuses. Ou seja, quando o faraó perguntasse quem é Deus, ele mostraria o seu poder ali também através dessa serpente. Mas, como no geral, nós podemos ver que essa interrogação de Moisés, esse pedido então é atendido através desses sinais. Certo? Tremendo. E daí a gente tem as objeções, né? Quem sou eu? Daí a segunda, quem és tu? Daí a terceira, e se eles não acreditarem em mim? Daí vem o aspecto dos próprios sinais, né? Isso, e agora a última, e a quarta? No verso 10. Disse Moisés ao Senhor, ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste a teu servo, mas eu sou lento de fala, de uma língua lenta. A gente poderia entender que Moisés, eu já ouvi alguns entendendo que Moisés aqui era gago. Eu não concordo muito com essa interpretação e entendimento.
Eu também Como que não você creio que entende seja assim a isso. respeito disso? Ele ser pesado de boca e pesado de língua? Você chegou a dar uma... Olha, se eu não me engano, até o próprio Espírito de Profecia falaria sobre isso, mas eu Aham, prefiro não acudir a ele agora porque eu não notei onde estaria isso. sim. Eu tenho na mente de que pelo fato de Moisés ter ficado 80 anos, 40 anos no deserto de Midian, ele meio que desaprendeu a língua egípcia. Sim, eu creio que E é um seja isso. fato, eu conheço pessoas que já vivem nos Estados Unidos há 30 anos, né? Nasceram no Brasil, foram para lá com 20 anos e vivem nos Estados Unidos há 30 anos e tem aquela imersão cultural que falam muito melhor hoje o inglês do que o português e a língua é travada no português, trava a língua, né? Sim. Quando você vai e fica poucos meses já dá essa interferência toda, imagina 40 anos sem falar essa língua. Então provavelmente seria uma referência a isso, E né? eu com certeza creio que seja isso, por quê? Aham. Porque Deus dá uma resposta, Deus fala, dá aqui a resposta para ele, né? Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo que vê o cego? Não fui eu? E ele diz, portanto vai, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Hum, Ou seja, ele não saberia como falar. Não seria uma aham. questão física, seria uma questão de, justamente, Ah, intelectual. sei. O que eu tenho Entende? que falar? O que eu vou dizer, talvez o nervosismo, e juntando com essa questão da língua. Uhum. Imagina, você tendo que depor diante vamos supor, de Donald Trump, alguma coisa muito um grande, monarca. e você já está há 28 anos sem ter contato com a língua. E você tem que dar uma mensagem dura que vai contra tudo que ele pensa. O que você vai dizer? Assim, O mas que eu vou falar? Como De eu vou que falar? maneira? Aham. E você dá todas as desculpas possíveis nesse momento. Mas Sim, faz muito sentido. o fato é que Moisés ainda disse, vamos lá, vou pular um pouquinho Não, pode. a quinta aqui, que seria no verso 13. Mas a ira do Senhor, verso 14, se acendeu contra Moisés e ele disse, não é Arão o levita teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que está vindo para encontrar-se contigo, vendo-te se alegrar o teu coração. Uhum. Só que por mais que Arão veio, não foi um sentido assim de, Arão vai falar no seu lugar e porque você não consegue falar. Não, Arão vai falar bem, eu sei que ele vai conseguir falar bem. E Arão vai, só que em algum momento nós vemos que Moisés começa a falar também. Ou Exato. seja, não sei se ele vai ganhando confiança ou se vai lembrando, mas ele começa a falar também. Uhum. Então não era a gagueira que impedia Moisés de falar, Uhum. creio eu, né? Vendo por esses aspectos aqui, seriam outras coisas. Seria o próprio medo do que e como falar, e a questão do próprio idioma com certeza pesaria bastante. Sim, certamente. Então Deus o fortaleceria com o dom de línguas ali, ou Exatamente. capacitaria pelo Espírito Santo, assim como nós, ao pregarmos o Evangelho, temos que ser capacitados pelo Espírito Santo, termos dons espirituais, mas esse quinto aí do verso que você pulou no verso 13, então tem 4 objeções, mas na verdade, a quinta objeção, na verdade, foi quase uma negação de um chamado, né? O que foi aí no versículo 13? Ele diz, ele porém disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, numa outra tradução, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, não eu, né? Envia outra pessoa. E daí que vem a ira do Senhor no sentido, Moisés, chega, né? Nós vemos que até aqui Deus foi condescendente, né? Deus não exigiu que ele simplesmente confiasse sem falar nada. Deus pediu que ele fizesse isso, mas a cada coisa que ele falava, Deus dava resposta. Até aqui Deus fala, quando ele fala, eu sou lento de língua, e aí Deus fala, mas quem fez a boca do homem? Não fui eu? Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Uhum. Só que quando Moisés viu que todas as desculpas válidas não funcionavam, aí ele falou, Senhor, a verdade é que eu gostaria de não lá ir. no fundo... Aí Deus realmente fica indignado, né, com isso, né? Porque aqui já não era mais dúvidas sinceras, aqui já era um desejo de se evadir ao chamado. Uhum. E, contudo, Deus também foi misericordioso, porque Deus poderia ter dito, não quer não? Então tá, fica aí cuidando das suas ovelhas que eu vou arrumar outro. Uhum. Mas não, Deus foi insistente com Moisés, né? Então nós vemos aí, até aí a benevolência. A misericórdia, ou seja, paciência. O verso que diz que Deus se irou nos mostra também que Deus foi misericordioso. Exatamente, porque poderia às vezes ter consumido ou virado as costas, vou chamar outro. E a própria ira de Deus, na ira de Deus, ele não desiste de Moisés. Uhum. Ele desiste de discutir. Uhum, exato. Assim, Moisés, é o seguinte, eu vou enviar Arão e vocês vão fazer. Uhum. Então é isso, acabou por aqui e você vai fazer isso. E daí, no verso 18, né, então foi Moisés e voltou para Jetro e tal, e fala, eu irei agora,
Então dá a entender que Moisés aceitou esse chamado e Exatamente. Como nós... começou a se preparar para descer para o Egito para ser o libertador do povo. Exato. Como nós dissemos antes, né, talvez o caráter de Moisés agora, por mais que ele estivesse aparentemente tentando fugir da responsabilidade, era um caráter que na verdade estava pesando bem aquilo que ele estava aceitando, em certo aspecto. Porque Ellen White fala, quando da rebelião de Coré, e Coré chega para Moisés e fala assim: todos aqui são santos, quem colocou vocês sobre a congregação do Senhor? Por que vocês tomam isso? Aí Ellen White fala que Moisés estava muito feliz cuidando de ovelhas e que ele abraçou a responsabilidade porque ele era uma pessoa assim. Ele, quando abraçava, ele pegava mesmo. Então Moisés não ia aceitar pensando, se não der certo, sai, escolhe outro. Não, ele relutou, mas quando ele aceitou mesmo. É igual o filho, os dois filhos, a parábola. Sim, eu não vou. Mas no final fez o quê? Foi e fez. E esse foi o caso de Moisés, né? Muito, muito bom. Se você está gostando deste material aqui, desta recapitulação, deixa seu like, deixa seus comentários também. Temos muitas lições, não temos tempo hábil para trabalharmos todos os textos que gostaríamos e todas as lições também. Mas se você quiser dar essa complementada, deixa aí no chat. É importante para nós, para todos os que estão acompanhando esta recapitulação. Não se esquece de se inscrever também no canal, compartilhar este conteúdo nas suas redes sociais. Vamos partir então por o fim, na lição de quinta e sexta-feira, que normalmente sexta-feira traz um texto de Ellen White, algo que complementa a lição, mas a lição de quinta vem falando sobre a circuncisão. Moisés então aceitou o chamado, começou a descer para o Egito, mas acontece um episódio um tanto quanto inesperado, né? O Senhor, numa tentativa, passa a tentar, vamos dizer assim, né? A matar Moisés. Por quê? Que relato é esse, assim? Dá uma quebrada no texto. O que estava acontecendo e o que a circuncisão ela tem a ver com isso? Vamos ler aqui, verso 24, eles já estão a caminho. E aconteceu que, a caminho em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Do nada, quando eu era criança, eu li esse verso e falava, mas que aconteceu? Eu li esse negócio, não fazia sentido, assim, como ele foi, aceitou, Deus, mas agora... Será que Deus ficou de mal com o que ele falou antes? Não vou... Coisa de criança, obviamente. Né? Mas, obviamente que depois nós vemos que tem uma razão para isso. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés dele e disse, certamente és esposo sanguinário para mim. Assim, ele o deixou ir. Então ela disse, um esposo sanguinário és por causa da circuncisão. Então aqui está a causa de por que é apresentado ali anteriormente que Deus procurava matá-lo. Mas na verdade, pastor, uma coisa que eu aprendi estudando a história especialmente de Moisés, é que quanto mais alto é o posto a que uma pessoa é chamada, muito maior é a exigência sobre ela. É verdade. Não que Deus não se indignaria com qualquer outro servo dele que nessa época não fizesse a circuncisão. Mas no caso de Moisés, nós vimos na lição passada que ele deveria estar totalmente em harmonia com Deus. Se esse líder, o líder do povo de Deus, não estivesse totalmente em harmonia com Deus, tem outro texto de Ellen White que eu gostaria de ter, mas só me veio agora esse texto, que diz assim que a espiritualidade de um povo não fica além da do líder. É verdade. Então, Deus precisava que Moisés fosse muito fiel. Se Moisés rejeitasse isso, que era o caso, porque nós não podemos esperar que Deus pensou, não, ele não circuncidou, tem que matar. Não é desse jeito. Com certeza Moisés sabia. Ele estava sendo negligente de uma maneira consciente. Exatamente. E o espírito de profecia nos traz a informação de que, na verdade, a esposa achava esse rito tanto quanto sanguinário. A palavra de Deus está dizendo, né? Isso nos mostra, só se nós lermos aqui sem o espírito de profecia, nós podemos ver que se tinha uma pessoa que não queria circuncidar, era quem? Era a mulher. Ela fala que tu és um esposo sanguinário. É sanguinário para mim por causa da circuncisão. Ou seja, ela não queria submeter o filho àquilo. E aí, algo que você estava comentando antes. Tanto como líder do povo, como líder da sua família, Moisés tinha sido chamado. E ele deveria tomar atitudes firmes pelo correto ali, dentro da sua casa. Exatamente. Como diz Paulo, se a pessoa não é capaz de dirigir bem a sua casa... Como que ela vai dirigir a igreja? Pior do que o descrente se torna, né? Então... E assim, quantos maridos acabam sucumbindo a uma pressão da mulher
em fazer algo contrário à vontade de Deus ou não fazer o que Deus está falando, e acaba comprometendo não somente a sua vida, mas toda a sua família. O homem, não por imposição, mas por conquista deste domínio, ele é o cabeça da família, ele é o sacerdote, não a mulher. A mulher não foi chamada para ser sacerdotisa. Ou seja, Deus ele revela claramente para o homem a vontade, e o homem, com amor, conquistando esse domínio pelo exercício do amor, tem que cumprir a vontade de Deus, principalmente nesse aspecto de uma liderança, de que Moisés tinha que ser o modelo daquele rebanho, tinha que ser o exemplo. Estar em conformidade plena com toda a vontade de Deus é o que habilitaria Moisés a cumprir fielmente o seu chamado. E tem uma frase que você disse, Moses, a respeito de que Deus não aceita, como que é? Eu gostaria que você compartilhasse, nada menos do que... Sim, Deus não aceita para o seu serviço nada menos do que obediência perfeita. E é esse o ponto mesmo. A própria lição, primeiramente não é de Ellen White aqui, diz assim: como líder do povo de Deus, Moisés devia mostrar sua perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de estar capacitado para guiar a outros no caminho da obediência. E lá embaixo diz assim, patriarcas e profetas: ele não estaria seguro enquanto tivesse um dever conhecido sem cumprir. Os anjos de Deus não poderiam protegê-lo. Esse texto é muito forte. Então eu pergunto, será que isso é diferente com você, e comigo e com o pastor? Isso é um texto que mostra como é geral o funcionamento do mundo espiritual. Sim. Eles não têm autorização para estar protegendo alguém que negligencia um dever conhecido. Exato. E o que eu tinha dito, a frase anterior, se liga também ao próprio fato de Moisés não ter entrado na terra prometida, na terra aqui, enquanto estava vivo, né? Aqui nessa terra. Ele não entrou por causa de um pecado simples. Mas Deus perdoou? Perdoou. Podia ter feito entrar? Podia. Mas por que Deus não permitiu? Deus queria impressionar o povo justamente com essa ideia de que ele não pode aceitar nada a não ser perfeita obediência à sua lei, aos seus mandamentos. E pensa, né? Moisés foi chamado como líder do povo. Se Moisés não tinha circuncidado o filho, calma aí, se o líder não faz isso, eu vou fazer? É um raciocínio subsequente, ou seja, o povo não reconheceria a importância das normas, das leis divinas, se Moisés não estivesse seguindo à risca essas normas e leis divinas. Então, diminuiria a influência e a importância perante o povo da lei de Deus. Então, são muitos ensinamentos sérios a respeito disso. Eu fico lembrando lá de Atos 19, se eu não me engano, que 2 empolgados e emocionados quiseram pregar o evangelho e expulsar demônios, né? Daí os demônios falam... Paulo nós conhecemos, Jesus nós conhecemos, mas quem são vocês? E arrancaram as vestes, espancaram aquelas pessoas. Ou seja, diante do chamado de Deus eu preciso estar habilitado. Ou seja, total dependência de Deus, humildade, reconhecendo o seu senso de indignidade e incapacidade. Mas também tem o aspecto de não estarmos negligenciando nenhum dever claro revelado por Deus a nós, porque isto nos inabilitará ao cumprimento da missão. Ou seja, as hostes das trevas prevalecerão sobre aquele que está em negligência, está em pecado acariciado. Vamos dizer assim, numa rebelião acariciada. Então isso é muito sério no mundo espiritual. Sim. Temos que estar em paz com Deus. Vai pregar o evangelho? Vai dar estudo bíblico? Esteja em paz com Deus, com o semelhante. Deixe o sacrifício de lado, se acerta com a pessoa que você tem que se acertar. Esteja em paz com Deus. Busque diariamente o derramamento do Espírito Santo, viva aquilo que Deus tem revelado para você e então vá pregar o Evangelho. Senão, certamente não terá o sinete, né, o selo divino, o nome de Cristo. Aquele trabalho será ineficaz, mas se tiver uma eficácia, pode ter certeza que é uma autossabotagem. Porque se eu tenho eficácia na negligência, eu vou pensar assim, não, calma aí, então isso aqui não é tão necessário, isso aqui vai dar certo. Só que a longo prazo isso vai se mostrar palha, vai se mostrar totalmente ineficaz. Isso é muito sério mesmo. Com certeza. E Deus estava até preparando Moisés para um povo que estava acostumado a não ser capaz de lidar com um Deus invisível que o observava. E convenhamos, irmãos, a verdade é que talvez esse espírito pode estar até dentro de todos nós também. Nós falamos do povo de Israel, mas quantos de nós conseguimos realmente lidar com Deus como se ele fosse um Deus presente apesar de invisível? Um Deus que é um exemplo de caráter para nós. Jesus como sendo um homem de caráter perfeito para nós.
Deus sabia que o povo ia se fixar mais em quem era Moisés do que em quem era Deus. E isso se demonstrou através de toda a história a partir daqui. É verdade. Então, isso deve levar a cada líder a não a desistir, porque realmente é um chamado tão forte que talvez muitos, como Moisés, queiram desistir, né? E falar, Senhor, envia quem o Senhor tem que enviar. Mas se Deus está chamando cada um de nós para um posto no qual nós talvez já estejamos, nós devemos aprender a fazer como Moisés, entregar absolutamente tudo, com a consciência de que só assim nós teremos a proteção angelical e que nós teremos a aprovação do próprio Deus e seremos um bom testemunho, um bom exemplo para aqueles que estão sob nossa autoridade. Amém, louvado seja Deus, amém. Então finalizamos mais esta lição, a lição de sexta vem comentando que Moisés teria diante dele um desafio tremendo, extremamente difícil, mas ele aceitou o chamado de Deus. E olha só quem se tornou Moisés. Então, no judaísmo é considerado o maior líder, no cristianismo, sem dúvidas, como um tipo de Cristo. Eu desconheço assim alguém que se aproxime tanto no aspecto tipológico de Cristo. Imagina se Moisés tivesse falado não. Quem que teria sido Moisés? Certamente mais um pastor em Midian que nunca ouviríamos falar. Então aceite o chamado de Deus, não para que ele faça o seu nome célebre, não, mas para que ele torne o eu sou célebre através da sua vida, né? Esse é o ponto. Deus ele quer te usar na sua esfera de acordo com o chamado. É o que diz Paulo, né? Deus escolheu alguns vasos para honra e outros vasos para menos honra. Em questão, às vezes, de destaque. Quantos nomes na história foram grandes homens e mulheres que não estão registrados? Mas nós temos o registro na Reforma Protestante de Martim Lutero, de Calvino, de Tyndale e etc, etc. Mas e quantos outros existiram? Mas o que importa é faça a vontade de Deus, aceite o chamado de Deus e você viverá certamente uma existência plena e à luz da eternidade, lá na eternidade, você vai olhar para trás e vai falar: que bom que eu aceitei este chamado, que bom que eu vivi uma vida útil, que bom que eu encontrei um propósito para a vida. Moses, considerações finais. Muito obrigado aí pela sua presença novamente, tem enriquecido a lição. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu diria, pastor, que o tema dessa lição poderia ser, em vez de a sarça ardente, poderia ser submissão. Que ela primeiro nos traz a história, a ideia de como Moisés, através daquela experiência de vida simples, aprendeu a ser submisso a Deus. Como mesmo depois dela, ele recebe um chamado de Deus ao qual ele deve se submeter mais uma vez. E no final lhe dá uma advertência: você não submeteu tudo. E se cada um de nós, você que está me ouvindo, já foi chamado por Deus, já submeteu muitas coisas a Deus, lembre-se que Deus quer que você submeta todas as coisas a Ele, que não fique nenhuma coisinha para trás. Não é a nossa ideia deixar as pessoas com medo de um Deus que vigia, certo? Mas simplesmente permitir que cada um tome as suas próprias decisões, mas lembrando-se que, embora Deus possa não efetuar o juízo como efetuou com Moisés, ou como estava disposto a efetuar, Deus ainda usa a consciência para não nos deixar em paz. E se há uma coisa que tem te afastado de Deus, nosso apelo é que você se submeta a Deus. Como Moisés, reconheça: quem sou eu, não sou capaz, mas então ouça Deus respondendo: eu estou contigo, eu sou capaz. Amém. Que isso se realiza na sua vida. Amém, louvado seja Deus. Curta este material, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Vamos continuar avançando neste trimestre no estudo do livro de Êxodo. E vamos neste momento finalizar com uma oração. Feche os seus olhos novamente e vamos falar com Deus. Oremos. Pai Celestial, grandioso, bendito eu sou. Nós agradecemos a Ti porque sem Ti o que seríamos, mas nós agradecemos porque na Sua mente o Senhor desejou nos formar. Amém. E o Senhor também desejou ter-nos próximos a Ti e semelhantes a Ti. E nós pedimos que nenhuma cilada do inimigo, nenhuma rede dele venha impedir esse propósito de se realizar. Conosco e com os nossos irmãos que estão assistindo. Senhor, por favor, abre o coração de todos nós, que é um coração de pedra, muitas vezes é um coração de diamante duro, que somente um material celestial é capaz de romper. É verdade, Senhor. E nós te rogamos que venha, por favor, e faça isso em cada um de nós. Limpa-nos da nossa imundícia, da nossa iniquidade, de tudo aquilo que possa nos afastar de cumprir fielmente o chamado que tens para nós nessa terra. Pedimos que nos dê um coração
que esteja sempre disposto a no final dar glória a Ti por aquilo que fazes através de nós. Nós pedimos e agradecemos nos méritos de Jesus, confiando neles. Amém. Amém, amém. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.